Amigos do Corto Fala, vamos falar sobre o Banco Central, né? O Banco Central, mais uma vez, insiste nessa taxa de juros altíssima de 13,75%. E nessa última ata do Copom ainda falou que existe ainda um alinhamento para aumentar. E há quase um contexto unânime entre economistas dizendo que isso não pode. O Banco Central está indo na contramão da questão do desenvolvimento econômico do país. Por quê? Porque não há nenhum alinhamento de alta de consumo. Então o Banco Central, eu já falei sobre a questão do tripé econômico, do tempo ainda do Fernando Henrique, fazia essa questão de alinhamento, né, de aumentar a taxa de juros para inibir mais consumo, né, e regular preços. Mas hoje a gente está vivendo um momento diferente, a gente está vivendo quase um momento de recessão. Por quê? Porque as pessoas não estão comprando. Então, há muita oferta, pouca compra, pouca demanda de compra, não há demanda de compra, porque a questão da vida financeira das pessoas estão super limitadas, né? E a gente tem uma questão também de inadimplência muito alta, juros muito altos, então isso inibe aquele consumidor, né, que tem capacidade de endividamento. Aquele consumidor que tem capacidade de endividamento, ele simplesmente não pode fazer um parcelamento de um bem de consumo, um bem de capital que ele queira adquirir. Isso tanto para o setor de pessoas físicas, né, privado, como para o setor também de indústria, né, do setor também do empreendedorismo, do empresariado. Então você vai diminuindo também a capacidade de endividamento das empresas para pedir empréstimo, para criar novas plantas de produção, para aumentar, né, a sua linha de produção. E o Banco Central tem insistido nessa guerra aí, estranhamente, porque todo mundo está dizendo, o mundo todo tem reduzido suas taxas de juros, até nos países em desenvolvimento, que é o caso nosso, que é eternamente em desenvolvimento. Né? Mas você pode dizer também os que fazem parte do BRICS, né, que é África do Sul, Brasil, Rússia, Índia e China. Então a gente tem aí uma alta taxa de juros. A gente está 13%, a menor que tem. Em segundo lugar das taxas de juros são 9%, a gente é a primeira. Essa semana mesmo eu vi uma entrevista interessante de um especialista, de um economista indiana, que disse que não entende por que é que essa forma, essa prática, essa metodologia do Banco Central, eles insistem, né, em aumentar juros, vai haver um quebra-quebra. O que a gente está vendo aí, por exemplo, mesmo, a indústria automobilística mesmo está sofrendo, porque as pessoas estão sem capacidade de se endividar por causa da alta taxa de juros, não pode comprar carro novo. Não é? Aí fica os carros usados, você vai querer se endividar, né, das financeiras em carros usados, que é muito pior ainda, que a taxa é até mais alta. Mas fica empurrando as pessoas para um setor, né, que pode gerar até muito mais endividamento ainda para a população brasileira. Então tem alguns setores, sim, né, que você pode ter observar o juro, isso para que não haja uma demanda, né, até sem freios. Agora, do jeito que está sendo feito, tem sido, eu não sou economista, mas a gente analisa muito isso aqui com muita tranquilidade e entende realmente que quando há vários economistas dando a entender que o caminho não é esse, o caminho a seguir, né, está indo de encontro à mão da economia mundial, onde a economia mundial está querendo que seja impulsionada a questão de oferta, a questão de oferta, de procura, de consumo. Aqui a gente está fazendo o contrário, tirando as pessoas da relação de consumo. E aí isso é o quê? Gera depois uma recessão econômica. Né? Então, vamos acompanhar esse capítulo, mas eu entendo pelo que se mostrou, por que tem se segurado tanto, tem se colocado tanto, uma taxa de juros altíssimas. E essas taxas de juros, gente, você pensa que não acontece nada, mas acontece, sabe aonde? Muitas vezes lá no supermercado, porque o setor de varejo é o que mais se endivida. O setor de varejo é o que mais se endivida, para ter o quê? Para ter giro de mercado. Né? Ele pega uma demanda, né, de empréstimo no banco para colocar mais mercadoria, diversificar mais, né, sua linha de produção, e aí ele também precisa contratar mais sua linha de produção, sua linha de comercialização, não é verdade? E aí ele compra da indústria, né, paga a indústria parcelado e solicita capital de juros para poder vender aquilo ali e depois pagar. Isso aí está intrínseco à taxa de juros, porque ele lança a taxa de juros nisso. Então, muitas vezes, os alimentos não baixam o preço por causa disso também.
Porque o setor varejista, principalmente supermercados também, fica, né, atento, não vou baixar muito não, porque aí a gente não pode, mesmo que a indústria até dê prazo para você pagar, possa diminuir também os valores, né, do que está lá na gôndola para você comprar o feijão, o arroz, a carne. Então, por causa disso, isso quer dizer também que a causa é também o capital de giro, porque ele vai absorver, né, o varejista vai absorver, o empresário varejista vai absorver esse empréstimo nas taxas das alturas faladas, né? As taxas do próprio Banco Central. Isso também impacta, também, sem sombra de dúvida, também no setor varejista, principalmente nos mercados, que é os nossos bens de consumo diário, que a gente tem que comprar alimento todos os dias. Por isso que a gente continua aí, né, nesses altíssimos valores. Hoje, óleo, eu vou dar um exemplo claro, eu comprava alguma coisa lá, um milho para pipoca, era 4, 5 reais, hoje é 10. Imagina aí, né? Subiu 100%, 100%. Esse é o nosso Cortes do Fala.